Senhor para orarmos, estudarmos a palavra de Deus, e nós queremos aproveitar esse momento, levantar um clamor pelo seu Galvão aqui, os filhos ali, a esposa preocupada, está na UTI, situação crítica dentro da Santa Casa, eles acham até que ele vai partir mesmo, né? Mas vamos orar para que Deus ou cure ele, né? É o nosso desejo, então, de alguma forma conforte aí os familiares. É aquele moço alto que deu no cão? É, o cabelinho grisalho. Semana passada eu conversei com ele também. Ele assim, como é mal? Então. Estava tão bem, bateu tal, você vai lá. Ele tem a família que tem uma transportadora, estava levando donativo lá para o sul. Nós vamos lá. Pai querido, nós iniciamos essa manhã, primeiramente te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade, pelo teu amor que excede nosso entendimento. Pedimos que tenhamos um momento de amadurecimento, de crescimento e conhecimento da tua palavra. Estamos estudando a Epístola dos Filipenses, que o teu Santo Espírito nos dirige nesse estudo. Mas agora, nesse momento crítico, nós como igreja levantamos esse clamor, pedindo pela vida do seu Galvão, que está lá na UTI. Mas nós cremos no teu poder, tu és o médico dos médicos, a última palavra é tua. E o nosso desejo, como também da família, é que ele se recupere, que ele saia desse quadro da UTI, esse quadro que para os médicos é irreversível. Mas o nosso desejo é isso. Mas se não for o teu desejo, que o Senhor queira levá-lo, que ele ainda possa ouvir o Evangelho, entregar a sua vida a Jesus, que o Senhor também esteja consolando e confortando os familiares. Nós colocamos isso diante de Ti, cremos que o Senhor sabe da maneira melhor como tratar esse caso. Nós confiamos na Tua maneira de agir. Nós pedimos também pelo culto à noite, que seja um culto marcado pela Tua presença. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa apostila. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E a gente está aqui, né? O pessoal fala, a gente não sai dessa página. É sinal que estamos interagindo, está sendo bom. A Maria José está sem apostila, né? Estou. Então, está aí. Judiei dele. Fica junto com o mal aí. Bom, então, a semana passada nós trabalhamos do versículo 3 ao versículo 11, foi isso? Então a gente vai dar continuidade aqui na apostila, né? Ao longo. Pegar aí, nessa página? Onde está? Ao longo. Então tá aí. Então nós estamos no desenvolvimento da epístola, né? Então aqui, ao longo da epístola, Paulo tecerá os fios de exemplo e exortação de modo a esclarecer suas ideias para os filipenses. Então Paulo tem uma estrutura em mente e ele joga essa estrutura como se fosse um tecelão, cuidadosamente colocando as coisas. A palavra de Paulo, quando ele escreveu, ele não foi falando assim, versículo 1, né? A Bíblia que depois foi dividida em versículos. Ele vai escrevendo, mas nessa forma de escrever, ele tem a sua metodologia. Paulo é uma pessoa muito sábia, né? E ele não está apenas usando a metodologia para se gabar, para dar uma aula de mestrado, não. Ele usa a sua metodologia para a melhor compreensão dos leitores, que seriam os membros da igreja de Filipe, que ele conhecia, foi a igreja que ele fundou. Então ele vai de uma forma como tecelão, né, tecendo esses fios de maneira a organizar suas ideias para que os crentes de Filipos entendam. E nesse bloco, nós temos aqui que ele vai falar sobre exemplo e exortação. E nós vamos entender o que é isso, né? Então, na primeira grande divisão, que é o versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 30 do capítulo 2, Paulo se concentra em atitudes que permitirão o progresso do Evangelho entre os filipenses por meio deles. Então Paulo vai trabalhar isso, né? Mostrar quais são as atitudes que os crentes
de Filipos estavam fazendo e deveriam continuar a fazer para que o Evangelho progredisse. Então, a vontade de Paulo, o propósito, olha, a gente não pode parar, a gente não pode se dar por acomodados. Eu fui aí, preguei, a igreja está estabelecida, mas agora eu não estou conformado com isso. Eu quero que a igreja cresça. E para que a igreja cresça, precisa da participação de cada um de vocês. Então Paulo está dando algumas orientações de como o Evangelho deveria crescer, não apenas em Filipos, mas em todas as cidades adjacentes por meio dos crentes de Filipos. E continua. As 3 atitudes que ele destaca nessa questão do progresso do Evangelho são otimismo frente às tribulações. Então Paulo deixa bem claro, o Evangelho vai crescer, mas não fiquem aí sossegados, não fiquem alegres dizendo, olha, o Evangelho está crescendo, vai ser tudo maravilha. Tem tribulações, mas eu quero que vocês encarem as tribulações com otimismo. Aí vai do versículo 12 ao versículo 30. Depois ele vai falar sobre humildade, gente. E essa humildade, Paulo vai citar exemplos. Eu gosto muito desse bloco também, versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 2. E vai falar sobre serviço. Vocês precisam continuar trabalhando. E esse serviço deve ser feito com alegria. Em cada uma dessas sessões, Paulo usa exemplos para reforçar suas exortações. Na primeira sessão, eu cito, o exemplo precede a exortação. Na segunda e terceira, a ordem se inverte. Então, eu tenho um gráfico aqui na outra página para vocês entenderem isso. Paulo dá o exemplo. O exemplo é ele, as circunstâncias em que ele se encontra, as circunstâncias da sua vida. E exortação. A exortação para que os filipenses continuem contentes. Paulo quer que a situação deles não cause, a situação dele que está preso e até mesmo sendo perseguido por falsos mestres, que essa situação não cause tristeza na vida dos filipenses. Paulo quer levar para eles uma alegria. Paulo está mostrando, tudo isso está acontecendo, mas eu estou aqui e se eu estou aqui, Deus tem um propósito. Eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador de cadeias, eu estou pregando o Evangelho aqui. Eu quero que vocês preguem também. Façam isso com alegria. Então, primeiro ele faz um exemplo e exortação. Veja que no segundo bloco e no terceiro ele inverte. Faz uma exortação e depois o exemplo. No segundo bloco, a exortação. Os filipenses devem ser humildes. O exemplo, a humildade e a recompensa de Cristo. No terceiro bloco aí, a exortação, os filipenses devem servir sem murmuração. E o exemplo, o serviço sacrificial de Timóteo e Epafrodito. Certo? Então, esse mesmo, continuando na apostila, esse mesmo padrão será observado no restante da epístola. Em 2 sessões, capítulo 1, versículo 12 a 30 e capítulo 3, versículo 12 ao 4:1, o exemplo precede a exortação 2 vezes, onde Paulo usa suas próprias ações ou atitudes como um modelo a ser seguido. O primeiro exemplo de Paulo é a sua própria experiência como prisioneiro em Roma. Ao descrever suas dificuldades, ele busca encorajar os filipenses a manter otimismo em meio às tribulações. Ele afirma que suas circunstâncias, um tanto difíceis, resultaram em progresso para o Evangelho e até em crescimento para outros cristãos. Versículo 12 ao versículo 26 do capítulo 1. Ele estava otimista quanto ao seu longo aprisionamento, porque levara outros cristãos a proclamarem a mensagem. Versículo 12 a 14 do capítulo 1. Ele estava otimista quanto ao progresso do Evangelho, mesmo que alguns pregadores não tivessem a motivação correta. Aqui é versículo 15 ao versículo 18, tá, gente? Tem um 4 a mais aí, 154 não. E ele estava otimista quanto à incerteza do seu veredito diante de César. César é o imperador, tá, gente?
visto que Cristo seria glorificado por meio dele, quer na vida e no serviço, quer na morte e comunhão imediata com Cristo. Versículo 19 a 26. A exortação seguinte lida com a questão da resposta da igreja à oposição externa. Paulo não afirma a natureza do problema, mencionando apenas os adversários. A oposição enfrentada por Paulo e seus companheiros, Atos capítulo 16, provavelmente teria se acontecido novamente devido ao orgulho demasiadamente romano da cidade. Paulo queria lhes trazer a lembrança que sofrer por amor a Cristo é parte integral do pacote da graça de Deus, versículo 29. Como o conhecimento das circunstâncias passadas e presentes de Paulo, que Paulo testifica, versículo 30. Então essa questão que Paulo está lidando com o orgulho da cidade, por isso que Paulo pede para a igreja ser humilde. E ele vai citar no capítulo 2 o exemplo de humildade de Jesus, né, de Epafrodito, de Timóteo. Por que, gente? Porque a igreja estava inserida numa cidade que se achava. As pessoas de Filipe eram orgulhosas por quê? Porque era uma colônia romana. Eles tinham o título de cidadão romano e que dava a eles alguns privilégios. Então, por exemplo, num concurso público, eles entravam na frente de qualquer outro cidadão por causa do privilégio romano. Se fosse alguma questão judicial, eles tinham um privilégio, porque contavam com a cidadania romana, tinham um tratamento diferenciado. Então, todas essas questões faziam com que aquela igreja se tornasse uma igreja soberba, a cidade soberba. Paulo não quer que essa soberba, esse orgulho da cidade, entre na igreja e tire a humildade dos cristãos de Filipos. Por isso que ele vai falar assim para eles: olha, a nossa pátria está lá no céu. Lá tem coisa melhor. Então não fiquem orgulhosos disso aqui, que isso aqui praticamente é lixo comparado com o que tem lá. Mas vamos trabalhar esses blocos aqui, gente, do versículo 12 até o versículo 30. Abram suas Bíblias aí, para a gente entender um pouco melhor. Na NVI, né, o título desse bloco, que vai até o final, né, lá no versículo 30, fala sobre os sofrimentos de Paulo, contribui para a expansão do Evangelho. Veja que título sugestivo. Quando a gente começa os sofrimentos de Paulo, oh meu Deus, a gente já pensa, olha, vai vir uma enxurrada de coisas ruins. Mas veja que o título continua: os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Então o Evangelho cresce mesmo com os sofrimentos de Paulo. Então nós temos que entender que os sofrimentos, embora não sejam procurados por ninguém vai falar assim: Senhor, eu quero sofrer, manda sofrimento. Os sofrimentos não são motivo de alegria para ninguém. Ninguém eu estou alegre porque eu estou sofrendo. Não são. Mas os sofrimentos trazem coisa boa quando a gente encara da maneira certa, quando a gente enfrenta de maneira correta. Lembrando que os sofrimentos existem, mas nós não podemos, de maneira, nem hipótese alguma, perder o nosso caráter de cristão. É enfrentar como cristão. E saber que se nós estamos enfrentando como cristão, nós temos um Deus que está zelando por nós. E a Bíblia, em maneira nenhuma, em momento nenhum, diz assim: Deus vai tirar o sofrimento. Não. A Bíblia diz que Deus vai nos dar capacidade de vencer os sofrimentos. Os sofrimentos trazem coisa que talvez no nosso dia a dia a gente não aprende, que é encarar as coisas sob outro prisma, entender que nós dependemos de Deus. Né? Um exemplo disso, a família do seu vovô, né? Está toda unida, preocupada com ele. Talvez se ele estivesse bem, já não estavam todos aqui, né? Cada um do seu lado, mas agora nesse mundo, vamos lá, procurar uma igreja para pedir oração. Né? E a gente não quer dizer que Deus faz isso visando, não. Né? Isso são coisas que nós estamos sujeitos, mas nós temos sempre que procurar o lado bom e tirar uma lição. E é isso que Paulo quer trazer para os crentes de Filipos. Ele não está aqui chorando: ai gente, coitado de mim, olha, vocês estão aí, mas eu estou aqui preso, eu não mereço. Não, Paulo, fiquem alegres, Deus está no controle. Né? O que está acontecendo tem os seus propósitos. Veja, ele começa lá: quero que saibam, irmãos.
que aquilo que me aconteceu tenha, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo diz: quero que vocês saibam, quero que vocês tenham convicção. Então ele começa dessa forma, alertando os crentes: olha, não fiquem tristes. Eu quero que vocês olhem para o outro lado. Eu tenho plena convicção de que isso que tem me acontecido, o contrário do que se esperava, é de que eu fosse parar de pregar, porque era isso que queria. Porque Paulo está preso por causa da inveja e a perseguição dos judeus, patriotas dele, conterrâneos dele, né? Que estavam dizendo: você está pregando contra a lei de Moisés, você está fazendo a coisa errada, né? Como se fosse hoje, né? Alguns movimentos religiosos perseguindo os cristãos. E Paulo está dizendo: olha, se eles pensaram que eu ia me calar, que isso ia fazer com que o Evangelho parasse, pelo contrário, ele diz: olha, isso tem servido para o progresso do Evangelho. Então, isso fica para a gente não apenas uma pergunta, mas um desafio, uma motivação. Quando eu estou enfrentando dificuldade, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou reagindo? A minha reação tem permitido que o Evangelho seja divulgado? Ou pelo contrário, eu tenho sido uma pessoa que tenho causado vergonha para o Evangelho? Paulo não encara isso. Paulo está falando: olha, é como se fosse isso. Eu não queria estar aqui, mas já que estou, eu vou procurar viver da melhor maneira. Eu vou pregar o Evangelho como ele tinha feito. O Paulo estava lá na prisão, gente, né? Nenhum de nós foi preso, não sabe o que é isso, né? As dificuldades, além de perder a sua liberdade, não poder fazer o que quer. Imagine hoje, você está numa prisão. Você não pode ir lá ler o WhatsApp, você não pode assistir: eu quero assistir futebol, pega lá o controle e vai mudar. Na televisão tem nas celas, né? Pelo menos não deveria ter, né? Hoje eu quero ir lá na praia. Que isso? Eu quero tomar banho de chuveiro quente aqui sossegado. Nem sempre tem isso. Então, fora essa questão de ter a liberdade cerceada, tem a vergonha, tem, né, lá na cadeia, os soldados não vêm aqui: ô meu amigo, que bom que você acordou, vem cá, que eu preparei uma refeição maravilhosa para você, senta aqui, olha aí, hoje, olha, você pode escolher ovos mexidos, né? Panqueca, o que você quer? Não foi assim não, né? Ele vai chamar meu querido meu amado. Usado e rigidez. Mas Paulo encara que isso tudo tem acontecido o contrário do que eu esperava. Lá ele tem a oportunidade de pregar para presos, coisa que ele não poderia fazer se ele tivesse solto. Lá ele tinha a oportunidade de pregar para os soldados, coisa que ele não tinha oportunidade se estivesse solto. Ele entende isso. Então, já que eu estou aqui, o que eu posso fazer para o Evangelho? Paulo entende, e é o que nós precisamos entender, gente. A gente esquece disso. Paulo entende que ele ali é uma pessoa que está a serviço do reino de Deus. E você tem que entender isso. Você não está no mundo aleatoriamente. Deus te colocou para ser uma pessoa a serviço do reino de Deus. Lá no salão de beleza, você é uma pessoa que está a serviço do reino de Deus. No seu trabalho, você é uma pessoa que está a serviço do reino de Deus. Na sua casa, na sua vizinhança, nas festas que você vai, nas confraternizações, no momento de lazer, você tem que lembrar que é uma pessoa que está a serviço do reino de Deus. E aí a pergunta fica, né? E o desafio: como eu estou agindo diante disso? Eu tenho mostrado através do meu caráter, das minhas atitudes, que eu sou um cristão e que através das atitudes do meu caráter, as pessoas vão ter desejo de servir ao Deus que eu sirvo? Porque às vezes a gente faz o contrário, as pessoas vão ter até vergonha. Eu já vi gente dizer: isso é crente? Não fala nem esse, é isso. Se isso for crente, eu já estou no céu. Se é para ser crente como isso aí, eu não quero. E a gente tem que agir diferente, né? De outra forma. E a gente precisa entender isso. E Paulo está entendendo. Então ele está nessa carta tentando
deixar os crentes de Filipe tranquilos quanto à situação dele e se colocando como exemplo, não como orgulho, né? Mas para dizer, olha, se eu estou aqui preso, estou pregando, vocês que estão soltos devem fazer o mesmo, preguem. Então ele começa, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Algumas versões falam guarda pretoriana, não é isso? Guarda pretoriana é a tropa de elite do imperador, é a guarda do palácio. Então, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha, ele está dizendo assim, a minha fé, o Evangelho, chegou aos guardas, os soldados do imperador. Por isso que a gente acredita que essa prisão de Paulo é prisão na Roma, porque ele está falando da guarda do palácio, da guarda pretoriana. E ele fala, né? E aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha que coisa interessante. Presta atenção nesse versículo. Como é que está na sua Bíblia, Alexandre? Versículo 13. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Esse é o 14, né? O 13. O 13. De maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele fala a minha prisão, não é isso? A minha prisão, é isso? Só isso? As minhas prisões, só isso? Qual é o adjetivo que ele coloca depois? As minhas prisões? Em Cristo. É assim que está na sua Bíblia, Marcelo? Maria José? Como é que está a Marlene aí? 13. E quer que de maneira que as minhas prisões em Cristo foi manifestada por toda a guarda pretoriana, a mesma coisa. Isso. E na minha diz assim, ó. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo fala assim, ó, não é a prisão por estelionatário, não é a prisão por homicídio, não é a prisão por crime hediondo, certo? Não é a prisão por roubo. Eu estou na prisão por causa de Cristo. Eu estou na prisão em Cristo. É isso? Fala mais. Então, pastor, o senhor acabou de falar em Cristo. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas se Cristo é assim perverso, permite um cristão estar preso, permite. Mas aí vem tudo que o senhor fala, as pessoas, o porquê que ele está ali. Deus quer usar, mas ninguém entende, assim, acha que é ruim. Sim. É ruim, ponto, é isso. Veja que você usou a expressão certa. Deus permite. Mas só que as pessoas. Deus não pegou Paulo e colocou na prisão. Não. Deus permitiu. Permitiu, ele tinha um propósito. Se vocês conhecem um pouco da história, se vocês pegarem Atos 16, vocês vão ver que quando Paulo começa a igreja lá em Filipos, praticamente ele começa na prisão. E se ele não tivesse passado na prisão, seria muito mais difícil começar aquela igreja. Não vou dizer que não ia começar. Seria mais difícil, podia demorar. E Deus aproveitou a circunstância. Por que Paulo foi preso? Foi preso por fazer o bem para alguém. E Paulo está aqui preso por causa dos judeus. Ele não tinha culpa, mas ele estava lá. E Deus estava, trabalhando no emocional do Paulo para que Paulo tivesse ciência. Paulo, não é isso que eu queria de você. Você está aí, mas tem um propósito e eu vou te usar. E Paulo aproveitou, gente, escreveu 4 cartas fantásticas. Encoraja os crentes. Então, ele entende, eu estou aqui por causa de Cristo. E eles me prenderam. Paulo podia usar, ele chega até a usar mais tarde isso, gente, a questão da cidadania romana. Ele podia ter direito a um advogado, né? Romano para ir lá e tirar. E Paulo entende que ele está lá com a permissão de Deus e que no momento certo Deus tiraria. E ele percebe a circunstância. E olha, Paulo aqui preso, algumas pessoas acreditam que cerca de 30 a 35 anos depois que a igreja estava fundada. E aí ele lembra, eu estou aqui preso, como é que tudo começou?
versão TBT, né? Lembrando do passado. Aí Paulo lembrou, eu achei que aqui em Filipos, a primeira pessoa que eu encontrei quando eu fui orar na praia foi Lídia. O Espírito Santo trabalhou no coração dela, ela abriu, né, o coração, nos recebeu na sua casa e começou o pequeno grupo lá transformado pela graça na casa de Lídia. Se converteu uma mini empresária, microempresária, vendedora de pouco. E depois eu continuei pregando, né? Saí pregando, aí aparece aquela escrava daquelas pessoas que tinha um espírito de adivinhação, vai passando pela mente de Paulo, eu imagino. E aquela mulher dizendo assim, ouçam, ele é servo de Deus Altíssimo, mas eu percebi que era um espírito maligno que queria desviar a atenção, não para o que eu estava pregando, mas para ela, porque tinha um espírito de adivinhação. E eu entendi que era o espírito maligno, fui lá, libertei aquela menina daquele espírito maligno, a menina se converte, provavelmente, né? Mas o que aconteceu? Aqueles senhores que ganhavam com ela, começa uma perseguição e me prende, eu sou açoitado, estou preso. E como é mesmo que eu reagi lá, eu e Silas, em vez da gente ficar reclamando, a gente estava cantando. O que aconteceu? Um terremoto. E o resultado da prisão, essa primeira prisão de Paulo lá em Filipos, o carcereiro de Filipos se converte. Provavelmente um funcionário público da guarda romana, se converte toda a casa dele. Veja, gente, e Paulo percebendo, Deus está trabalhando nos mínimos detalhes, me guardando, me guiando e fazendo que tudo isso contribua para o crescimento do Evangelho. Se vocês perceberem, gente, essas 3 pessoas que Paulo ganha a princípio na cidade de Filipos e que começam na igreja lá, cada uma representa uma classe social da cidade. Primeiro uma empresária, depois uma escrava, depois um funcionário público. 3 camadas. A empresária, a Lídia, ia continuar pregando o evangelho para as outras empresárias. A escrava ia pregar o evangelho para os outros escravos. E o funcionário público ia pregar o evangelho para os outros funcionários. Foi assim que aconteceu na igreja. E agora Paulo escrevendo na prisão, meu Deus, é mesmo. Olha lá, que a gente às vezes esquece de olhar para o passado para trazer lição. Fala, João. E não é diferente do dia de hoje, pastor, porque ele está lá, mas é porque ele está tendo oportunidade de escrever, né? Talvez se estivesse aqui fora ele não teria tanta oportunidade como ele tem lá dentro. Né? E hoje nós estamos vivenciando a mesma situação. Hoje as pessoas pensam que cadeia, né? Cadeia não é só aquela que está atrás das grades, né? Às vezes nós estamos presos espiritualmente, né? Nas cadeias espirituais. Tem gente que aqui fora mais preso do que aqueles, né? E as pessoas estão lá, às vezes estão mais libertas do que aqueles que estão aqui fora. Isso, exatamente. E nós temos aprendido muito com tudo isso. Né? Deus tem nos dado várias lições através disso. Né? Temos aprendido muito aí dentro, né? Que nós estamos vivenciando o mesmo problema, aquilo que Paulo passou lá, hoje nós estamos passando também, nós estamos vencendo isso daí. E às nós vezes, temos aprendido muito. E nós, às vezes, como o João falou, nós estamos aqui, às vezes nós estamos presos. Às vezes presos a mágoas do passado, a situações que a gente não viveu, situações que não foram boas, e a gente às vezes se fecha para ser feliz, para abraçar as coisas boas. Às vezes nós estamos presos no denominacionalismo, no tradicionalismo, nas nossas questões. Né? Você vê muita gente. Se você pegar a maioria das pessoas que não estão na igreja, porque eu fui ferido naquela igreja. Aí está preso a uma lembrança amarga, porque foi ferido naquela igreja, e não esquece quantas vezes ele foi curado naquela igreja. E mesmo que ele tenha sido ferido naquela igreja, procura outra igreja que vai curar. Mas o que ele faz? Ele sai e fica lá. Né? É a mesma coisa que você está doente, presta atenção, você está doente, vai no hospital e você não foi bem atendido. Aí você sai e fala, não fui bem atendido naquele hospital, agora eu não vou em hospital nenhum quando eu ficar doente. O que vai acontecer? Você vai morrer. É o que está acontecendo com os crentes hoje. Fala, Maria José. O gostoso, lindo disso tudo, pastor, é que Deus nunca incentivou, nem Cristo, um cristão
o funcionário E público. daí vai se multiplicando. Deus é maravilhoso. E a gente nem percebe. Vocês já perceberam? Eu gosto muito de trabalhar com as etimologias. Etimologia da palavra. Revolta. O que é revolta na etimologia? Quando eu uso o prefixo re, da ideia de tornar a fazer. O camarada veio e fez um serviço. Aí ele veio refazer. Ele fez novamente. Né? A pessoa está revoltada, significa que ela está voltando novamente. Então, já o verbo voltar e revoltar é voltar mais uma vez. Uma pessoa revoltada é uma pessoa que está voltando a viver aquele ciclo que deixou ela ferida, ela chateada. Ela está revoltada, ela está revivendo aquilo, não percebe isso. Não é bom. Não é por aí. Né? Mas vamos deixar de revolta e vamos voltar para nossas balinhas. Hoje é um momento de bala e oferta. E você que está nos ouvindo aí, se você quiser contribuir com o nosso ministério, você pode fazer a oferta voluntária através de transferência, depósito bancário, o Pix. A Igreja Batista de Beleza tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix, que é uma maneira mais fácil, simples e rápida de você fazer contribuição, é o CNPJ da igreja, 44288-645-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente colocar nosso tesoureiro, a nossa conta. Pode abrir, pode comer, Renatinho. Uma coisa interessante, a gente lê, você vê que a gente às vezes lê a Bíblia e não percebe cada coisa bonita, às vezes um simples detalhe, né? Você vê que Paulo está dizendo, não é minha prisão por corrupção, por estelionatário, é minha prisão em Cristo, por causa de Cristo. Ele entende que ele é prisioneiro de Cristo. E você vai ver que em algumas cartas, né, ele fala assim, mas a palavra de Deus não está algemada. Olha, eu estou aqui algemado, mas a palavra de Deus não está algemada, está livre. Benção. Então ele fala aqui no versículo 2, voltando, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Versículo 13, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então olha que coisa interessante, os soldados do palácio, da guarda pretoriana, do imperador, e os demais presos sabem que Paulo está lá, mas ele é um prisioneiro inocente, que ele está lá porque está pregando Jesus, que ele está lá porque ele é o servo de Jesus. Mas os soldados não tinham autonomia para libertar Paulo. Isso tinha que vir agora. O caso de Paulo estava na mão do imperador. Nenhum pretor, que a gente fala, né? Nenhum juiz lá podia fazer nada, porque o caso de Paulo estava na mão do imperador. Tem que esperar a decisão do imperador. As outras pessoas também. Mas Paulo está tranquilizando, né? É por causa de Cristo. Aí o versículo 14, ele fala, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Então Paulo está dizendo, olha os efeitos benéficos da minha prisão. Eu aqui, além de estar pregando para os soldados do imperador, coisa que eu não poderia fazer, para os demais presos, as pessoas que estão livres, os demais irmãos, estão agora motivados por minha prisão para pregar com determinação e testemunho. Porque muitos podiam, eu não vou pregar, porque eu posso estar preso como Paulo. Eu vou parar de pregar. Pai Paulo fala, não, agora eles estão agora sem testemunho. Porque vem que Paulo não está lá reclamando da vida, Paulo está com otimismo, com alegria. E fala que isso causou neles, né,
pregando a palavra com determinação, determinado. Porque as pessoas livres lá de Filipos estão assim, olha, poxa vida, né? Paulo está preso, mas não para de pregar o Evangelho e nós estamos aqui livres. O que a gente tem que fazer? Vamos pregar o Evangelho também. Não é justo ele preso, pregando e a gente aqui ficar de braços cruzados. Então Paulo fala que a prisão dele resultou nisso, nessa determinação dos demais irmãos a pregar sem medo. Vamos pregar. Se formos presos, também estamos pregando por amor a Cristo, né? Vamos continuar pregando. Paulo mostra isso. É o versículo 15, né? Fala, mas é verdade que alguns pregam por inveja e por rivalidade. Ou seja, alguns estão pregando por querer aparecer com inveja de Paulo, né? Invejando Paulo. E por rivalidade. Mas ele fala, outros fazem de boa vontade. Como é que está no seu versículo 15 aí, Márcia Cristina? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros por bonamente. Isso. Então, está dizendo, eu sei que muitos aí não estão pregando de maneira determinada como vocês e com testemunho. Outros estão fazendo por inveja, por porfia, por discórdia, né? Por rivalidade. Né? E aí ele diz, ainda no versículo 16, estes o fazem por amor, ou seja, aqueles que estão fazendo por boa vontade, os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Olha que coisa interessante. Paulo fala, eu estou aqui, mas estou para defender o Evangelho. Coisa que a gente precisa fazer, defender o Evangelho. Porque aqui tem muito crente acusando o Evangelho, quando acusa a sua igreja, quando acusa o seu líder sem motivo. Né? Você já percebeu? Às vezes as pessoas, em vez de orar e conversar, vai lá acusar. Né? O pastor, algum líder fez alguma coisa errada, ele chega, eu não presto, não fico mais aqui. Em vez de chegar, olha, não concordo com o que você fez, mas estou orando por você, precisa de ajuda, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Vê a diferença, né? Defender o Evangelho, não para acusar o Evangelho, não ser motivo de escândalo. Paulo fala, eu estou aqui para a defesa dele. Estou preso, mas estou defendendo o Evangelho. Certo? Sabendo que me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, os que pregam por inveja, por rivalidade, né? Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, são egoístas, né? Sem sinceridade, não são sinceros, são hipócritas. Pensando que me podem causar sofrimento quando estou preso. Pensando que está aumentando a prisão de Paulo, como alguns dizem, deixando Paulo mais entristecido. Aí ele diz uma coisa, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegra. Aí essa declaração pode soar meio estranha para nós. Então a pessoa pode fazer tudo de maneira relaxada, errado? Não. Agora Paulo está dizendo que mesmo fazendo coisas de maneira errada, relaxada, muitos podem ser ganhos. Agora isso não quer dizer, aqui Paulo está falando sobre pregar o Evangelho, anunciar, gente. Não é ensinar, não é doutrinar, é diferente. Existem duas, até mais, palavras usadas para pregar. Uma delas é deixa eu usar a palavra aqui correta, querigma, que é anunciar, pregar de Jesus lá. Né? Ontem nós estávamos no horto com as crianças, né? E tinha um grupo de uma igreja Assembleia de Deus aqui, do bairro, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estavam lá distribuindo folheto. Então eles estavam querigmando, proclamando. E outra forma de pregar é didáscalos, que é ensinar. Aí é diferente. É a pregação do púlpito, a mensagem, é o ensino da escola bíblica dominical, é o aconselhamento, porque aí precisa ser coisa séria, não pode ser qualquer um. Tá? E hoje nós vemos algumas igrejas que não têm doutrina bíblica, que fazem muita coisa errada, mas pregam o Evangelho.
venha por eles. Vamos orar para que procure uma igreja séria para serem doutrinados. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Por motivos falsos, o verdadeiro Cristo será pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha liberdade, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo sabia que ele estava com a sentença já pronta, mas ele também tinha esperança que ia ser posto em liberdade. Talvez essa liberdade assistida, como ele estava tendo, né? De poder sair, né, por ali, alugar casa, como se fosse hoje, né? De ter que marcar presença lá no juiz, ou uma tornozeleira eletrônica. Mas ele estava, tá? E ele fala, eu estou confiado aqui, graças à oração de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu estou aqui, mas não estou sozinho, não estou desamparado. Vocês estão orando e o Espírito de Jesus está aqui me auxiliando. E aí ele diz no versículo 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, tanto agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Olha que coisa, que declaração. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Está dizendo, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, na minha vida. Todas as minhas atitudes são para engrandecer o nome do Senhor, para escandalizar. E mesmo que eu morra, vai ser uma morte digna para engrandecer o nome de Jesus. É isso que a gente precisa lembrar. E o nosso tempo já foi, gente. Então vamos ficar por aqui no estudo, né? Não aqui na igreja, vamos para as nossas casas, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês e lembrar que hoje à noite, às 18 horas, nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus. Vamos valorizar esse momento, né? Que a gente tem liberdade de pregar o Evangelho, de estar congregando, que Jesus está voltando. Vamos ficar congregados, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Até a noite às 18 horas.